Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. E a discussão que eu trago hoje para que a gente faça é sobre uma entrevista da ex-líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselmann, que ela cedeu ao blog do Magno Martins, um blog que tem um alcance muito significativo aqui na região Nordeste. E aí, dentro dessa entrevista, a Joyce Hasselmann, ela trouxe elementos muito fortes, ela trouxe fatos em que ela, enquanto líder do governo, participante e atuante de reuniões estratégicas, de reuniões secretas, ela traz elementos que, no mínimo, põem em xeque esse caráter de honestidade que o governo tanto prega. Acho que antes da gente colocar esses pontos e refletir sobre aquilo que a Joyce colocou nessa entrevista, é importante se fazer uma pergunta. Por que dar ouvido a Joyce Hasselmann? E aí eu respondo da seguinte forma. A Joyce Hasselmann, ela carrega consigo um DNA dos princípios do bolsonarismo. A Joyce Hasselmann, ela foi líder do Congresso por um bom tempo, líder do governo. A Joyce Hasselmann, ela participou de reuniões muito delicadas. Ela tinha acesso livre tanto com o presidente Bolsonaro, como também pela camada ministerial que tinha as definições na sua mão. Então, a Joyce, ela tem informações que, diante do percurso e do trânsito que ela tinha com a alta cúpula de decisão política do governo Bolsonaro, são fatos que ela presenciou, reuniões que ela participou e, de certa forma, de posicionamentos muito contundentes. E, com isso, é importante dar-se ouvido ao que ela fala nesse momento, porque a partir da situação em que ela foi escorraçada diante de uma postura que ela tinha de defesa até que cega do governo Bolsonaro e a forma como ela se afastou, então ela agora tem um trunfo muito grande contra o governo, que é falar, expor abertamente todas as contradições existentes nesse governo. Por isso que devemos dar ouvido, nesse ponto específico, ao que a Joyce tem para nos falar. Então ela trouxe elementos muito fortes, repito, trouxe novos elementos que põem em xeque essa ideia em que o governo tenta pregar, dizendo que é um governo ético, que tem princípios morais, que tratam todos com igualdade e que tem a honestidade como sendo o seu norte. Então, os pontos que ela revelou nessa entrevista do blog do Magno Martins coloca tudo isso por terra, faz com que esse castelo de areia, que é o governo federal, cada vez mais fique de uma forma rompida, fique de uma forma tão exposta que fica até difícil de estabelecer posicionamentos de defesa a ele. Então, eu enumerei aqui alguns pontos em que a Joyce mencionou, e aí vou colocando aqui para vocês, vou fazendo aqui as análises e vocês aí vão refletindo sobre a gravidade. Veja, em um determinado momento da entrevista, a Joyce Hasselmann, ela faz a seguinte afirmação, que enquanto ela era líder do governo, ela chegou com um projeto e apresentou esse projeto ao Bolsonaro para que ele desse um aval dela tocar esse projeto em frente, desse um aval positivo. E esse projeto que a Joyce Hasselmann mostra ao Bolsonaro era um projeto voltado aqui para a região Nordeste. Ela não especificou que projeto seria esse na entrevista, mas ao presidente ela disse que ela chegou a mencionar detalhes que eram projetos que ia trazer grandes benefícios, principalmente para Pernambuco e para Alagoas.
De uma forma muito contundente, o Bolsonaro olhou para ela e respondeu, segundo a Joyce: eu não quero saber de nenhum tipo de projeto para aquele povo. Ou seja, diante de uma ideia que ele prega, diante de uma situação em que o Bolsonaro tenta trazer e ganhar mais popularidade aqui para o Nordeste, dentro do que as propagandas do governo traz como tentativa de aproximar Bolsonaro ao Nordeste, isso me parece uma coisa muito, assim, muito objetiva, muito simples de compreender. Existe um ranço muito grande de Bolsonaro com os nordestinos. Existe um distanciamento muito grande de Bolsonaro com os nordestinos. A partir do momento em que a Joyce apresenta esse projeto e, segundo ela, ele de uma forma muito rude não quis aprofundar o debate sobre esse projeto, dizendo que não queria saber daquele povo, e aí ela também diz que ele solta um palavrão se referindo a nós, nordestinos. Isso mostra de forma muito explícita que, em quatro paredes, a conversa que o presidente tem, seja lá com os seus aliados, com os seus ministros, com os seus líderes na Câmara e no Senado, são conversas que mantêm um nível completamente esdrúxulo e mostra o sentimento de preconceito e de raiva que ele tem contra os nordestinos. Então, isso é um ponto muito sério que a Joyce apresentou. Um outro ponto que eu coloco aqui para vocês é que ela afirmou que as nomeações dos assessores parlamentares dos seus filhos são nomeados pelo próprio Bolsonaro. Então, o Flávio, o Carlos e o Eduardo, eles não têm a liberdade de colocar para trabalhar junto com eles os seus assessores. Tudo isso passa pela mão do Bolsonaro. Então, isso mostra mais uma vez que todas essas denúncias que existem de rachadinha envolvendo o Queiroz, envolvendo o Flávio Bolsonaro, que cada dia que passa o Ministério Público traz mais elementos que comprovam essa relação, fica uma coisa muito próxima de se compreender que o próprio Bolsonaro tinha e tem muito a ver com essa relação também das rachadinhas, já que, segundo a Joyce, ele é quem é o responsável por toda a nomeação dos assessores dos filhos, ou seja, um poder centralizado no qual nem os filhos têm a própria liberdade de escolher os seus assessores. Ela trouxe um outro ponto também, dizendo que o Bolsonaro, de uma forma muito clara, conversando com os seus aliados, com a cúpula ministerial, ele teve que trocar a sua permanência no governo por dinheiro, comprando o Centrão, trazendo o Centrão, até então criticado, humilhado pelo governo federal, pelo Bolsonaro, pelos seus ministros, até pelos filhos do Bolsonaro, que fizeram vídeos escrachando, colocando o Centrão como a escória da política brasileira. E para se manter no poder, o Bolsonaro teve que comprar esse Centrão. Centrão esse que, segundo a Joyce, vai poder dar estabilidade para que o Bolsonaro possa chegar até 2022 nas próximas eleições presidenciais. Ela trouxe um outro ponto, que foi o seguinte: ela disse que os líderes de Bolsonaro, os líderes do governo no Congresso não têm força de nada. Eles não lideram absolutamente nada, com exceção da Joyce, segundo ela. Porque essas escolhas desses líderes no Congresso, na Câmara, são escolhas de fachada, que quem realmente manda são os caciques dos partidos aos quais esses líderes pertencem. Então vê que coisa séria, vê que manobra política de fazer conchavos com caciques, com políticos que historicamente tiveram problemas no Congresso, mas para que eles não estejam expostos à mídia, ao debate e às críticas, são colocados
esses laranjas, esses líderes laranja de fachada, assim nós podemos dizer, a partir do que a Joyce falou, para que se mantenha uma certa estabilidade. Repetindo, os líderes do Congresso e da Câmara não lideram nada. Isso aí é apenas uma fachada que todos os direcionamentos são dados por quem? São dados pelos caciques desses partidos que têm os líderes. Ela deu até o exemplo da Bia Kicis, que na terça-feira ela foi destituída, né, da vice do vice-comando lá no Congresso, e ela disse que a Bia Kicis não tinha força nenhuma. Então ela foi tirada ali, foi colocada ali como um bode expiatório para se criar uma ideia de que o governo estava completamente alinhado com o Fundeb. E a própria Joyce disse que o próprio Centrão, o governo federal, não tinha essa relação interessante de querer aprovar o Fundeb. E o que a Bia Kicis fez foi extremamente coerente com aquilo que o governo pregava lá atrás. Então veja, que coisa grave, que coisa séria. E ela colocou também outro ponto bastante grave, que são muitos gastos privados pagos com dinheiro público, ou seja, com o cartão corporativo que é feito por esse governo. Então, ela trouxe vários outros pontos. Eu selecionei para vocês aqui esses 5 e para que a gente faça esse comentário, essa análise, que é para que a gente compreenda a gravidade de um governo que se diz uma coisa, mas que na prática é completamente diferente. E isso, a minha base para conversar isso com vocês, não é algo de que alguém me falou, eu acho que é dessa forma, ora, isso dá indício que é assim. Não, foi algo que foi parte de alguém que conviveu no coração do governo federal, que conhece e sabe de muitas coisas internas e que agora ela está revelando. Então veja, com pouco mais de 1 ano e meio de governo, olha a sujeirada que esse governo já fez. E isso são as poucas coisas que foram expostas agora por esses congressistas que romperam com o governo. Com isso, ninguém deve inocentar também a Joyce de ter fazido parte de toda essa problemática, não. O fato de ter que darmos ouvido a ela agora é porque ela foi alguém que conviveu intimamente com todas essas práticas. E também nós sabemos que isso é uma jogada política da Joyce para criar um palanque, porque ela tem interesse na Prefeitura de São Paulo. Mas isso também não significa dizer que ela está mentindo, porque se ela estiver mentindo, ou se ela estivesse mentindo, o próprio governo já tinha caído em cima dela, aberto vários processos para que ela comprovasse. Mas o governo não tem nenhuma atitude com a Joyce, e ela solta essas metralhadoras giratórias de informações, de fatos extremamente sérios e sigilosos, que ela coloca agora em voga, expondo, repito, toda a contradição do governo federal. Dessa forma, pessoal, a partir desses elementos aí expostos pela Joyce, comentado aqui por nós, faça você mesmo, tire você mesmo as suas conclusões, faça você mesmo a sua reflexão a partir desses pontos. É importante fazermos que esse tipo de discussão, esses tipos de informações que nós trazemos aqui, ele circule para mais pessoas, para que outras pessoas tenham também a possibilidade e a condição de estabelecer uma reflexão crítica sobre esse governo. Não é a partir de fake news, não é a partir de disse-me-disse, é a partir de alguém que estava lá no coração do governo. Dessa forma, convido a você a refletir sobre essas situações, convido a você a curtir também essa postagem, convido você também a se inscrever no canal e fazer com que essa corrente cresça cada vez mais e que a gente possa fazer um debate propositivo e que nós possamos ganhar força também nesse meio de comunicação tão importante e tão eficaz e de tão grande alcance
que é o YouTube. Então agradeço a você por ter assistido o vídeo e nos encontramos no próximo vídeo do canal. Valeu, pessoal, até a próxima!